estudar um pouco Yeshua e a festa de Sucote. Israel tinha tudo para não festejar essa festa este ano, debaixo de 7 ataques fortes de nações contra eles, 7 frentes de guerra, mas o princípio precisa ser obedecido, ainda que estejamos passando por guerra. Porque o Senhor é o Senhor até da guerra, Ele é o grande general, Ele está acima de tudo e em todas as circunstâncias, Ele peleja as nossas causas. E esta é uma festa de 7 dias, só tem essa festa que dura 7 dias, e tem mais uma única, que a Bíblia cita, que também dura 7 dias, e é uma festa de alegria do início ao fim, o casamento. O casamento é a única festa judaica que também dura 7 dias. Não quer dizer que ele acaba, mas são 7 dias de festa, tanto quanto tabernáculos. Esses 7 dias da festa são 7 dias em que o povo de Israel precisa estar habitando em tendas. E isso foi um mandamento para os nativos. Quem é nativo, os judeus nativos. Nós hoje não precisamos fazer uma tenda no quintal da nossa casa, porque nós não somos judeus nativos, apesar de termos sido enxertados na oliveira, e se quisermos fazê-lo, podemos fazer. Mas isso foi um mandamento para o seu povo, que eles fizessem essa tenda na sua casa e habitassem nessa tenda. E por que eles deveriam habitar? Para lembrar do tempo de peregrinação que eles tiveram ali quando saíram do Egito. Essa tenda, ela precisa ser uma tenda em que os céus apareçam. Eles geralmente colocam algumas folhas, de palmeiras, porque eles precisam enxergar os céus. Ela não pode ser totalmente fechada. Ela tem que ter esse céu que apareça e precisa ter uma única porta. Tudo tem um significado quando Deus dá os comandos ao seu povo. E isso está lá em Levítico capítulo 23, todo o capítulo fala das festas ao Senhor, e no versículo 42 e 43 ele cita esses detalhes. Agora, os judeus, o que eles fazem? Eles comem e dormem nas tendas. Eles dormem até hoje. A maioria deles, eles fazem na varanda das casas que estão de segundo piso, ou no térreo do seu condomínio, lá em Israel. Mas quem dorme lá, geralmente, são os jovens. Os adultos, eles só fazem refeições durante os 7 dias que acontece essa festa. Essa palavra, sucar, no aramaico, irmãos, ela é traduzida como nuvem. E os rabinos dizem que a nuvem que protegia os judeus no deserto era esse sucar de Deus, era a nuvem de glória que cobria aquele povo durante toda aquela sua jornada. Nuvem quer dizer glória. Então, quando Deus colocava aquela nuvem para proteger do sol durante o dia e para aquelas colunas de fogo para proteger do frio e iluminar a noite, na realidade era uma grande sucar que Deus estava colocando sobre eles, mostrando a proteção dele durante toda a sua jornada. E tinha uma única porta, e tem uma única porta, porque é o direcionamento de Deus para a vida deles. Eles não sabiam para onde ir, mas a nuvem os conduzia, era a porta, assim como Jesus precisa ser a porta que nos conduz no caminho que nós devemos andar, e não no onde nós queremos. Então, quando nós decidimos a nossa vida por Jesus, precisamos entender que Deus é como se colocasse essa nuvem sobre a nossa cabeça de proteção e nos conduzisse durante toda a nossa jornada, o nosso deserto, o nosso vale, nossas montanhas, nossos dias de alegria, de tristeza, seja lá o que for, Ele vai estar nos conduzindo como conduziu o seu povo no passado. Deus é o mesmo. Por isso que antes da vinda de Jesus, ele já tinha uma promessa, Israel já tinha uma promessa em Amós capítulo 9, que ele restauraria
a casa de Davi, a nuvem que estava sobre a casa de Davi, a glória de Davi, a sucar de Davi, ele se reportava a algo que já tinha sido largado, abandonado pelo seu povo. E Tiago, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 13 a 18, ele repete essa mesma profecia que foi dita lá em Amós, que o Senhor restauraria a sucar, a casa de Davi. Esse tabernáculo que ele coloca e que ele restaurou, na realidade foi restaurado com a vinda de Jesus. Quando Jesus se fez carne, ele veio tabernacular em nós. E nesse momento, irmãos, é quando nós lembramos que a sucar de Deus veio sobre a nossa vida. Ele também veio trazer essa proteção, essa cobertura que o seu povo precisava. Por isso que quando nós celebramos Sucote, nós estamos lembrando a sucar. A glória, a nuvem da glória de Deus que protegeu e guiou Israel, continua protegendo e guiando o seu povo até hoje. Tem povo de Deus aqui? Então tem nuvem de Deus sobre a sua cabeça. Tem proteção de Deus sobre a sua casa. Tem cobertura para te trazer segurança e direção nos caminhos que você tem a caminhar com o Senhor. Essa mesma nuvem que Deus trouxe através de Jesus para mim e para a sua vida, foi aquela mesma nuvem que quando Salomão foi inaugurar o templo, ela tomou aquele lugar, invadiu aquela casa, ela ficou que ninguém poderia ficar de pé, tamanha a glória de Deus. Quando nós estamos cheios dessa presença, por onde você vai, a nuvem toma o lugar, e aquele lugar fica cheio da glória de Deus. Por isso, nosso compromisso de viver essa vida com Deus, e não só falar que somos aquilo que não somos, porque a vida é traduzida por ações. Onde nós formos, irmãos, lembre disso, você carrega a nuvem da glória de Deus, e essa glória precisa ser vista. Essa glória foi vista em outro momento que a Bíblia relata, no Monte da Transfiguração, quando Jesus vai com os seus discípulos ali, chama os três, e eles veem algo extraordinário acontecendo ali, aquela nuvem desce, aquela luminosidade acontece, os discípulos ficam impactados, porque veem Moisés e veem Elias. Senhor, vamos fazer o quê? 3 sucar, 3 tenda, vamos fazer 3 tendas neste lugar. Eles se maravilharam porque a glória se manifestou ali. Queridos, o que Deus quer que você entenda, que a mesma nuvem de glória que se manifestou naquele lugar, é a mesma nuvem de glória que vai trazer Yeshua de volta, é a mesma nuvem que o levou, e é na mesma nuvem que ele vai voltar para buscar os seus. Por isso que essa festa é de muito significado, porque ela fala do arrebatamento, e estamos a todo tempo com o nosso sucar aberta, olhando os céus, porque a qualquer tempo a nuvem vai descer, e o rei vai aparecer em poder e grande glória, para envolver a sua igreja, envolver os santos, e eles vão estar realmente sendo atraídos até ele, sendo levados para a sua presença. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 e 10, ele diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar. Diga, eu estava lá. E de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Verso 15. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre ele o seu
tabernáculo, a sua nuvem, a sua sucar. Deus vai estender a sua nuvem sobre os santos que vão estar com ele quando estiver assentado no trono. Por isso que sucar, irmãos, nos lembra não só a restauração de Israel que vai acontecer quando Jesus for revelado ao seu povo. Ele ainda está trazendo flashes da revelação. Um ou outro judeu messiânico nós já encontramos nos nossos dias, mas haverá o dia em que essa venda sairá dos seus olhos, e a revelação do Senhor vai vir sobre eles, e essa sucar também virá esse entendimento. Porque vocês estão tanto tempo sentados olhando os céus? Eles não imaginam que eles estão esperando o Messias que eles mesmos rejeitaram, o Messias que eles mesmos não acreditaram. Virá a glória do Senhor sobre aquele povo também. Por isso que os apóstolos, eles perguntaram a Jesus, quando seria essa restauração? Atos capítulo 1, verso 16. Eles criam, irmãos, que esse tempo profetizado por Amós, da restauração de Israel, seria quando Jesus viesse. E Jesus se apresenta e ele diz, tá bom, tu está aqui, mas vai acontecer agora? Eles não estavam entendendo por que daquilo. E aí nós vemos, vou ler esse texto de Amós, que eu estou citando ele tantas vezes, para quem não conhece. Naquele dia, levantarei a casa, a sucar, caída de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. A promessa da restauração está aqui, e quando ele fala disso, ele fala, levantarei de todas as suas ruínas, porque apesar de ser um povo próspero, um povo sábio, um povo valente, um povo corajoso, mas eles enfrentam muitas ruínas, muitas guerras, muitas perseguições, e Deus vai levantá-los de uma forma extraordinária, irmãos, como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom. E eu quero parar nessa palavrinha aqui, Edom, porque ela tem dois significados. Edom, ele pode ser traduzido também como o povo, o cristianismo. Ele tem duas formas de entender dentro do aramaico pela palavra pelo qual ele foi traduzida. E ele pode ser também um outro povo antigo que foi citado na palavra. Por isso que nesta festa, nas festas das nações, esse povo são representados não só pelo passado, como pelo futuro, não só pelo que aconteceu a eles, mas pelo que o Senhor fará acontecer daqui para frente. Nós já estamos vendo os passos finais da história, já estamos caminhando para esse dia em que o Senhor vai cumprir tudo o que prometeu na sua palavra. Por isso que Zacarias 14, que é muito citado nessa festa, ele fala sobre essa restauração das nações. E essa restauração, elas subirão a Jerusalém na realidade, ano a ano, para adorar o Senhor. O Senhor, ele requer isso de nós, e isso foi desde sempre, lá quando ele instituiu as festas, que todos os anos reproduzíssemos. Nós não fazemos essa festa por fazer, não fazemos por um espetáculo de fim de ano, não, queridos. É muito importante entender o que o texto de Zacarias 14, 16 e 17, ele diz: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a sua chuva. Todos os anos nós subíamos a Sião e trazia a chuva da prosperidade sobre nós. Todos os anos, depois que passamos aí, tirávamos ofertas mensais para Sião. E a bênção da prosperidade foi sobre esse trabalho de uma forma tremenda. E tem sido até hoje, graças a Deus. Como o Elison disse,
olhar ao nosso redor, ver que nem quem somos hoje, o que temos hoje, o que nós tínhamos, muita diferença. Mas poucos conseguem enxergar essa diferença e acham que foi seu mérito, porque eu formei, porque eu passei no concurso, porque a bênção de Sião esteve sobre vocês todo o tempo. As sementes foram levadas, muitos anos, essa igreja foi a maior oferta que chegou em Sião, na festa dos tabernáculos, lá pela Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém. E Deus honrou cada semente que foi plantada, ainda que você tenha deixado R$2 na oferta de Sião, a sua semente chegou naquele lugar. E todos que abençoam aquela terra são abençoados também. Por isso que o profeta Isaías, ele compara açúcar também com a nuvem de glória na Jerusalém messiânica. O que Isaías diz no capítulo 4, versos 5 e 6? Ele diz: então, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem durante o dia e fumaça e brilho de uma chama de fogo durante a noite, porque sobre toda a glória haverá uma rupá, que é a tenda do casamento. Haverá uma sucar para a sombra durante o dia e contra o calor, e para o abrigo e refúgio contra a tempestade e a chuva. Quando nós estamos na sucar dos tabernáculos, irmãos, é como se nós estivéssemos não apenas lembrando algo lá atrás, mas nós estamos nos alimentando da esperança do que está na frente. Nós estamos numa certeza que nós seremos abrigados, seremos cuidados, seremos resgatados de uma forma muito linda por essa nuvem que será estendida para esse reino de Yeshua, que vai nos levar para esses dias que nós temos as palavras proféticas. Por isso que sucar, tenda, nessa versão no aramaico, né, ele traz também esse significado de nuvem. Outra coisa importante dessa festa que ela nos mostra sobre esses símbolos para a nuvem como glória de Deus. Está lá em Levítico, no verso 42 e 3 que eu citei. Por isso, vocês habitarão em tendas nas nuvens por 7 dias. Todos os israelitas nativos habitarão nas tendas, nas nuvens, para que as suas gerações saibam que eu fiz o povo de Israel habitar em nuvens ou tendas, quando os tirei da terra do Egito. Isso também pode trazer para nós uma aplicação muito forte, porque às vezes nós estamos muito na terra e esquecemos de olhar para os céus. Quando nós estamos na nuvem, nós estamos numa amplitude muito maior. A nossa visão de problema muda. Estar aqui, o problema parece que nos asfixia, está ao nosso redor, mas a visão de cima, ela tem uma ideia do fim daquela história, tem uma ideia de que o Senhor vai fazer passar, Ele vai soprar o vento e Ele leva aquela nuvem para onde Ele quer. Nós precisamos ser assim, irmãos, nos deixar ser guiado como essa nuvem que o vento sopra. O vento do Espírito sabe aonde Ele quer te posicionar, aonde Ele quer te usar, aonde Ele quer realizar coisas através da sua vida. Por isso que o Senhor estava todo o tempo diante deles, e nesse estar diante deles, Ele se materializava na forma daquela nuvem de dia e de noite, como sombra e como luz, todo o tempo trazendo a proteção que eles precisavam naquele lugar, para que eles caminhassem com o Senhor. E a ordem para Israel na época: tem sombra de dia e tem luz à noite, porque vocês vão caminhar de dia e de noite. Isso quer dizer que eu e você precisamos aprender que devemos continuar caminhando, ainda que seja de dia, no sol quente ou de noite.
não é o caminhar físico, o caminhar na fé. Vai ter dias que o calor da pressão, dos problemas vão vir, continue caminhando. Vai vir dias em que vai vir frio, continue caminhando. Há um fogo de Deus que nos aquece. Vai vir indiferença, rejeição, abandono. O calor do Senhor nos aquece. Não esqueça, irmãos, a nuvem vai nos seguir e vai direcionar a nossa vida, não importa em que circunstâncias forem. Por isso que a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, ela estava acontecendo também nos dias de Jesus. João capítulo 7, versículo 2, diz que começava ali o dia da festa dos tabernáculos. Os discípulos pressionavam Jesus e diziam: vamos, Jesus, vamos participar, vamos chegar até lá. E Jesus: não, pode ir, fique lá, daqui a pouco eu vou. Jesus tinha uma outra experiência a viver ali. E a Bíblia diz, irmãos, que a cerimônia em Jerusalém era feita segundo uma tradição que até hoje eles repetem. Não sei se para lembrar ou porque eles fazem. Mas eles fazem essa tradição, eles cumprem essa tradição até hoje. No 7º dia, o sacerdote, ele saía do templo, lá no Monte Moriá, e ele vinha com um jarro de ouro cheio de água. E ele trazia aquele jarro dali, com água, e ia até a fonte de Siloé. E o povo vinha atrás dele, tocando as suas harpas, vinham cantando, vinham adorando o Senhor naquela trajetória até ali. E eles entravam ali por aquelas portas das águas, aquelas mesmas portas que Neemias restaurou, que cita lá no seu livro também. E eles chegavam até ali, o tanque de Siloé. E isso é muito tremendo, porque ali o sacerdote, ele pegava aquela bacia de ouro com a água da fonte de Siloé, e ele ali começava a derramar como libação ao Senhor. Quando ele fazia isso naquele lugar, era algo extraordinário, irmãos, que estava acontecendo ali, porque o povo que seguia o altar, o sacerdote, via ele dando 7 voltas naquele altar que era levantado naquele tanque de Siloé, enquanto eles cantavam o que tinha lá no Salmo 118, 25, ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. E eles se repetiam o cântico com essas letras do Salmo e clamavam por água, não por uma água normal. Lembram que lá é deserto, é uma região desértica, e eles sempre queriam que o Senhor derramasse a água física, e o sacerdote derramava 7 vezes aquelas águas do tanque de Siloé, como um ato profético naquele lugar onde eles estavam ali. E aquela água, irmãos, que eles queriam, na realidade não era a água que o sacerdote estava derramando. Havia uma sede espiritual sobre aquele povo, como aquela água de Ezequiel que ele profetizou, que ela saía do altar e corria até descer lá no Mar Morto, e onde passava trazia vida. As árvores que tinham ao redor, elas também cresciam e se frutificavam. Era essa água que ele falava, uma água viva, uma água que tinha poder de ressurreição, uma água que transformava realidades onde não era para que se tornasse. Era essas águas que eles estavam ali cantando e profetizando isso. Quando eles terminavam, eles cantavam Isaías 52, 7. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que anunciam a salvação, o teu rei reina. E isso era repetido como ritual todos os anos, todos os anos. O que Jesus tem a ver com isso? Isso era uma tradição do passado? Era uma tradição do passado, mas naqueles 7º dias, João diz que Jesus estava ali no monte, quando eles desceram para aquele lugar, e quando eles terminaram de fazer o sacrifício, fazer todo aquele ritual ali, e aí nós vamos entender que Jesus veio levar
a Israel a compreender o que eles estavam fazendo ali, mesmo sem entendimento. Por isso que Jesus, ele se levanta ali no 7º dia, quando eles estavam derramando aquela água, e ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eles estavam clamando pela água, mas não entendia que aquela fonte já estava no meio deles. Eles não entendiam que o Senhor estava ali e disse: tem mais. Venha a mim e beba. Mas isso não é tudo, porque podia parecer que ele estava se achando, e ele é mesmo para se achar, mas Jesus estava dizendo muito mais, que quem cresce nele, ele fluiria do seu interior rios de águas vivas. Não era uma coisa localizada, ele iria liberar para todos que tivessem sede, todos que quisessem ser saciados naquela hora. E ele, por isso ele se levanta. Ele estava dizendo: deixa eu te falar, não é só essa bacia do sacerdote, não é só esse tiquinho que ele derrama, mas a fonte está disponível para todos os dias, e não só na festa de tabernáculos. Querido, você pode se alegrar em Deus nisso? Essa fonte está disponível até hoje. Por isso que nós vemos que Isaías 12, de 1 a 6, ele fala sobre isso. E qual é o contexto disso? Ele fala sobre a referência em Jesus, e ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Que Escrituras são essas que ele está se referindo? O texto diz: Deus é a minha salvação, em Deus eu confio, porque Ele é a minha força e o meu cântico, e se torna cada dia a minha salvação. Verso 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Quem crer em Jesus desta forma, do seu interior, diga: do meu interior, diga forte: do meu interior fluirão rios de águas vivas. Diga aleluia. Ele não quer um tanque estancado, ele não quer nada paralisado, ele quer que essa água não sirva só para você. O sacerdote usava só para eles ali, fazia como libação. Ele disse: não, isso é muito pouco, o que eu tenho para você é infinitamente mais. Tem alguém sedento por Deus aqui? Tem alguém sedento por essa água viva? Então comece a clamar, e abra mesmo a sua voz, a sua boca, e fale ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, flua do meu interior esses rios de águas vivas. Eu quero levar essa água ao sedento, aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda nunca experimentaram. Eu não quero só na festa dos tabernáculos lembrar disso, eu não quero ficar olhando o ritual dos outros. Eu quero que isso faça parte de mim todos os dias. Onde eu for, a nuvem de glória me seguindo, aonde eu for, a graça do Senhor enchendo todo o lugar.